que traga um pouquinho do overview, falar um pouco sobre o que é o CI/CD, por que é importante, os benefícios, o que é um pipeline, como que nós usamos CI/CD na UV, um pouco de CircleCI, que é uma das plataformas, um bot que nós criamos para ajudar a gente no gerenciamento do nosso CI/CD, que não é só você ter um CI/CD bem implementado, bem escalado, você também precisa gerenciar ele e entender melhorias que podem ser feitas. E um exemplo simples aí, minimal example de CI/CD para você estar implementando no seu side project ou até na sua empresa mesmo. Eu diria que é excelente. E algumas plataformas e clouds para você estar dando uma olhada e aprendendo um pouco mais sobre. Boa. O que é o CI/CD e por que ele é importante? Bom, primeiramente, entregar um software de alta qualidade. Segundo, rápido, automatizado, reliable, que seria seguro, todos os outros combinados acima. Logo em sequência, seguro. Você consegue também, no processo do CI/CD, ter previews daquilo que vai para, seja stage ou produção. A gente vai falar um pouquinho disso. Então, você consegue, antes mesmo daquilo subir, de você dar um merge, você consegue ter um preview ali do seu back-end, um preview do seu front-end para você testar diretamente com o usuário final. E você consegue não ter você consegue escapar um pouco do human interaction, porque tanto o humano quanto a máquina também tem isso, mas o CI/CD garante algumas coisas importantes nesse sentido, tá? Legal. Quais são os benefícios do CI/CD? Você cria um ciclo de desenvolvimento dentro do seu time que ele é escalável e robusto. Então, tudo que você fizer vai passar nesse ciclo. Você consegue capturar bugs e corrigi-los de forma rápida e simples e também cedo. Então, você não vai ter um custo de descobrir um bug que talvez você não iria saber ali no seu ambiente local, no seu ambiente de staging, talvez só saber no momento que fosse para prod o seu cliente utilizar, o que é péssimo. E por que é péssimo? Porque o cliente vai quebrar no rosto dele e ele vai falar, putz, não está funcionando. Isso não é legal, né? Então, um dos benefícios, catch and bug fix bugs early. Você consegue reduzir, justamente por conta desses pontos que eu comentei, o custo de um bug fix. Então, ao invés de você esperar ir para a produção, o cliente identificar aquele problema, criar um sentimento de que algo não funciona, você já consegue resolver ali na hora, junto do ciclo de desenvolvimento, desenvolver o fix daquilo e trazer um SLA, que é algumas métricas de como você corrige, às vezes, um bug em produção, um bug local mais alto. Você consegue ter um workflow eficiente. Então, antes que talvez poderia ser trabalhoso ou painful, que diria assim, né? Como resolver um bug, por exemplo, vamos trazer uma época de faculdade, fix 1, fix 2, fix final, fix 3, o CI/CD ele traz um workflow eficiente, que você vai ter sempre todo fix, seja ele mínimo ou pequeno, passando pela mesma esteira de processos. Então você garante que seja um botão que está sendo colocado ali, seja um microserviço, seja um back-end que está sendo resolvido, ele passe pela mesma esteira de segurança, de ciclo de desenvolvimento e tudo mais. E, consequentemente, uma melhoria assim, acima da média na qualidade e na entrega desse seu produto, certo? Legal. Vou falar um pouquinho do que são esses workflows e o que são pipelines dentro desses workflows ou vice-versa, né? Então, são steps automatizados, são stages automatizados que são específicos para aquele momento. Você consegue ter algumas regras pré-definidas e condições, e você consegue, foi um pouquinho do que eu comentei, garantir que toda mudança passe pelo mesmo check. Então, passe pelo mesmo check, passe pelos mesmos steps, pelos mesmos stages. O legal é que também, pensando um pouquinho mais ali de desacoplamento, microserviços, onde você vai ter vários serviços dentro da sua plataforma, você consegue trazer um conditional build. O que seria o conditional build? Só roda isso se fizer sentido uma verificação anterior. Split de teste, você consegue trazer um pouco de paralelismo. Então, vamos supor que você trabalha aí com um monorepo. Vamos assumir já um monorepo para usar de exemplo aqui nessa parte do código, dessa parte da talk, me desculpa. E esse monorepo, para quem não conhece, é uma ideia de arquitetura onde você tem vários projetos, vários packages, pacotes. E esses pacotes possuem testes automatizados. Se você fosse rodar um teste após o outro, isso se tornaria muito custoso, né, para a sua esteira de CI/CD. Muitas das plataformas de CI/CD você possui algum tipo de
algum tipo de moeda, coin, seja ela 1000 minutos, 1000, etc., átomos, para rodar aquilo. Então, quanto mais você utiliza, mais você vai pagar um plano mais caro, um plano um pouco fora ali do que está pré-definido por orçamento da empresa. Então, você splita esses testes em máquinas diferentes, etc., e você consegue rodar eles ao mesmo tempo, diminuindo assim, novamente, custos, aumentando a entrega e a qualidade do produto. Então, a ideia é falar um pouquinho de como que a gente tem um UV, o CI/CD lá na UV, tá? E como que ele funciona. Então, a gente utiliza o Circle CI, para quem não conhece, uma plataforma de Continuous Integration, Continuous Delivery. A gente combina, né, com o nosso Continuous Delivery. Também utilizamos parte do GitHub Actions. O Butina é o nosso bot, carinhosamente apelidado de Butina, que nos ajuda a gerenciar esse CI/CD. O Slack também é uma parte importante no nosso CI/CD, tanto em gerenciamento quanto em mensageria, saber se algo quebrou, se algo não quebrou, se algo funcionou, nos lembrar que tem um pipeline ali, um deploy, um workflow. E tudo isso segue para a AWS junto dos nossos Kubernetes. Então, Circle CI. Nós temos um workflow, tanto para staging. O que seria isso? Tudo que a gente coda local, aqui no nosso desenvolvimento, nós usamos uma ideia de uma cultura de codar rápido e mudanças pequenas. O que seriam isso? Por ter o ambiente de stage, nós conseguimos codar e já ir direto para esse ambiente e testar antes dele ir para a produção. Então, nós não seguimos a ideia de Git Flow. Inclusive, não indicamos Git Flow. É uma ideia bem próxima do Trunk-Based, talvez. Diria que sim. Então, nós temos staging e produção. Para ir para a produção, antes tem que passar no nosso ambiente de stage. Então, testes manuais, time de produto, design, eles testam no nosso ambiente de stage, que é um clone, em tese, do nosso ambiente de produção. E aí sim, estando ok, a gente pega e sobe para production. E ainda, além disso, antes de chegar em production, tem outros pontos de segurança que eu vou comentar. E aí, um exemplo bem simples por cima de como a gente configura esse workflow. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu vim preparado. Sexta-feira, depois em produção, fica tranquilo. Eu vim preparado. Deixa eu trocar aqui. Você falou que é MDX, né? MDX Deck. MDX Deck. Quebrou em prod. Faltou o CICD. Legal. Vou subir aqui pra vocês rapidinho. Bora lá. Acho que foi. Fudeu. Boa. O CICD. Então aqui é a nossa dashboard do Circle CI. Bem simples, temos dois projetos, que é o UV e o UV Admin. Nossos projetos aí são dois monorepos. O UV concentra nossos serviços back-end, mais focados ao back-end. Nós não somos muito fãs de separar entre back-end e front-end, é muito mais por feature. Então, servidores, microserviços, mensageria, event-driven, APIs, todos no UV. UV Admin, consequentemente, nossos serviços orientados ao front-end, sejam ele plugins, sejam ele nossa plataforma, nosso back-office, nosso link de pagamento, e etc. Isso aqui é como um pipeline funciona, inclusive ele está rodando por um agente que é parte do nosso Continuous Delivery, que é o Dependabot, e eu já trouxe até para combinar um pouquinho do que eu vou falar de Dependabot. Então, o Dependabot, ele rodou um update na nossa plataforma, que seria, no caso aqui, o Glob, e todo esse update, mesmo sendo Dependabot ou sendo alguém do nosso time, vai passar pelo nosso workflow de setup e workflow full. Setup nada mais do que subir ali o workflow e rodar ele. E o full é fazer a instalação das dependências, passar nos testes. E todos esses testes são separados por packages. Beleza? Aqui eu tive que dar uma barra por motivos internos, tudo bem? E aqui mostra o detalhe desse pipeline que falhou. Então, esse é um pipeline que vai para staging. Antes de chegar em staging, a gente roda tudo isso de testes. E aquela ideia do split de testes. E ele só vai rodar baseado no conditional build, que eu vou falar um pouco sobre. Só roda se a mudança nessa PR tem de fato a ver com aquele package. Então, por exemplo, aqui é o teste API. Essa
essa lib que está sendo atualizada influencia nessa API? Não. Então não tem por que a gente rodar esse teste. Então, combinando o conditional build e o split de teste, a gente consegue diminuir tanto custos quanto tempo de release. E que eu peguei esse que falhou justamente para exemplificar. Ele falhou um teste nesse workflow e por esse motivo não seguiu. Ele morre, failed. E aí, entrando ainda mais além, a gente consegue ver no detalhe desse workflow o que falhou. Então ele rodou dos 2 minutos e 50 segundos, ele ficou na fila por 0 segundos, Docker, branch, que é a branch que o Dependabot cria, PR commit, etc., o autor, e aqui ele fala, olha, show de error, o que é isso? É um teste que garante que algo deve retornar um erro. Justamente isso não retornou, então a gente pega, identifica ali no workflow o que falhou, o que significa, e a gente consegue resolver esse problema, então, antes mesmo de chegar em stage, não foi nem para produção ainda. A gente consegue ter um custo bem barato de bug fix. Então, juntando com aquela ideia do Slack, de notificação, utilizando bots e tudo mais, a gente tem ainda a notificação direto no nosso Slack, que fala o job que falhou, o projeto, o autor, no caso esse, eu peguei justamente eu, porque quem quebra é o responsável por resolver, né? Padrão aí. E ali já dá o view job. Então, clicando nesse view job, a gente já cai aqui dentro, já identifica, já vê o que errou, copia o teste, resolve, sobe. Então, eu acredito que esse flow parece simples, mas ele é muito robusto e, assim, economiza bastante tempo de teste. E ainda tem mais além no nosso bot que eu vou mostrar um pouquinho sobre. Aqui eu trouxe um exemplo de um workflow que deu sucesso. Então, note que as dependências instalaram corretamente, 2 minutos e 42 segundos. Olha aqui, o conditional building. Não preciso nem tão deep dive, né? Eu consigo exibir só apenas com o sprint. Essa mudança que eu fiz não teve a ver com esse package, não teve a ver com esse, nem com isso. Por quê? Rodou 3 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 3 segundos, nanana, pum, 2 minutos. Então, essa mudança combinada com o speed de teste e conditional build rodou apenas nesse package, o que levou o meu workflow a ter um tempo mais baixo. Consequentemente, nós temos o deploy aqui de staging, que é o nosso worker, nosso server e tudo mais. Hoje um pouquinho, a gente fala que é um pouquinho lento, mas são 7 minutos para fazer o deploy do nosso server para staging, né? Então, tudo verde, legal, foi para staging, produção. Então, como eu comentei, tem staging, tem produção, e aqui é um workflow de production, exemplificando para vocês como ele é um pouquinho diferente. A gente garante que ele passe nos mesmos steps, nos mesmos workflows. Você pode observar, ele vai instalar as dependências e vai passar nos mesmos workflows. Só que para production tem um step a mais. Ele fica no hold. Por quê? Justamente por ser production, ele não vai para produção direto. Ali, talvez a única interação no CI e no CD que a gente tem humana. Então ele fica em hold. Nesse caso aqui, o Sibelius, que é o CTO do time, ele montou, tudo isso aqui é automatizado, tá? São scripts, são YAMLs, então o autor geralmente do production vai ser sempre Sibelius por conta disso. Então é um padrão de branch, que eu vou passar um pouquinho à frente, como que ele identifica os workflows, né? A branch sempre vai seguir um padrão. Se vocês notarem aqui, isso eu tirei no print para ficar claro para vocês. Pelo de produção dá para mostrar. A branch chama Feature Trust Production barra a data que está sendo feito esse release. Aí ele já assume então que é um workflow de production filtrando lá no CI, no CD, no Circle CI, que deve rodar os jobs de production. Então a gente consegue automatizar isso também. E aí o hold base, fica em hold, aprovando vai fazer o release, fica em hold, aprovando faz o release. E a gente tem um espaço além, trazendo de volta a mensageria do Slack, que é o Slack hold. Então o Slack nos avisa, olha, esse job está em hold esperando para deploy. Então, on holding, awaiting approval, branch, feature, production, 2023, e aí tem mais alguns dados que não é mais timestamp, etc. E novamente, a gente consegue clicar no view workflow e consegue ir direto no job, bem tranquilamente. Aqui, uma visão um pouco mais acima de como é configurado esse workflow. Então, vou falar um pouquinho das configs, que são relacionadas a YAML, o que são as orbs do CircleCI.
jobs, comandos e filtros. O CI ele começa bem simples e já começa com as orbs. O que são as orbs? Nada mais do que são pacotes do próprio Circle CI para te ajudar a configurar a sua esteira ali de Circle CI, de CI/CD. Então o que a gente usa é o Path Filtering, que é justamente aquele que vai fazer o filtro se o workflow deve rodar naquele package. Então, por exemplo, aqui eu tenho um package de client e um main. Então, na hora que rodar esse job, setup, jobs, ele vai fazer esse Path Filtering, que é lá naquele print que eu falei que tem o setup e o full. Ele vai ver se tem algo relacionado ao client, ele seta true nessa var, nessa const. E no main a mesma coisa. E o config path é quando a gente quer linkar YAMLs, porque o YAML é consideravelmente grande, então a gente divide em vários arquivos. Então foi o que eu comentei. Aqui roda alguns parâmetros. Isso aqui é o Run Workflow Deploy. É algo quando a gente quer rodar o deploy direto, então a gente passa esse parâmetro. E aí começa os workflows, comentei, o setup, jobs, tudo mais. Novamente, a gente segue para o próximo step, que são os workflows. Aqui a gente já usa algumas orbs a mais. Por exemplo, para fazer a chamada do Slack, nós utilizamos essa orb do Circle CI para o Slack que faz essa notificação. Nós utilizamos algumas da AWS que vai fazer o deploy automatizado para nós, com as devidas envs, e a de Kubernetes, que atualiza o nosso Kubernetes, K8S, K8S. Novamente, os parâmetros que são passados do Path Filtering que eu comentei, e aí, baseado nele, vão rodar os workflows. O legal do Circle CI, qualquer outro YAML e etc., eles sempre vão possuir algumas features interessantes. Aqui são os alias, que são apelidos, né? Então, por exemplo, aqui a gente cria alguns alias para alguns comandos que são em tese longos. Então, a gente tem o comando padrão, geralmente você vai encontrar aí no seu CI/CD, que é o yarn, instalar as dependências do seu ambiente, né? Em seguida, nós temos um padrão que é o checkout main, para entrar na branch de main, aquele padrãozinho, né? Checkout main. Um comando que roda os testes e o comando que roda os testes apenas que mudaram. Então, novamente. Aqui é o segundo job, que seria o install dips, que a gente viu lá atrás, que é o primeiro job que acontece. Então, nada mais é do que uma sequência de comandos que vem via YAML. Então, bateu no Circle CI, ele vai assumir esses configs e vai rodar. Então, step, checkout, entra na branch, run, checkout main, pega a versão do Node, dá um echo em alguns valores aqui pra gente, faz uma config de restore cache, que é o quê? A gente cacheia a instalação do Yarn também, porque o Yarn é consideravelmente pesado, é o node modules da aplicação, bastante presente em aplicações de JS, né? Seria ali as libs utilizadas. Então a gente faz um cache daquilo para não se tornar pesado. E aí ele persiste em alguns workspaces. Filters é aquilo que eu comentei. Então nós temos dois, que é o da main, e o principal, que é o do production. Então como que o Circle CI vai saber que é para fazer um release de produção? A gente tem esse filter, que é nada mais do que um valor definido no YAML, e ele fala o seguinte: apenas para brands que começaram um regex simples com feature production. Então, os steps abaixo, eles vão ser orquestrados por essa feature. Nada mais do que a gente troca o ambiente. Se for stage, vai para o ambiente stage, e se for feature production, vai para o ambiente feature production. Um comando simples que a gente tem, que é para rodar alguns testes que mudaram apenas, que eu gostei. Acho que é legal passar. Ixi, passei muito rápido. E, novamente, nada mais do que um YAML ordenado por alguns comandos. Então, ele vai rodar esses comandos, vai salvar o cache e vai salvar os resultados. Aqui é um pedaço do nosso workflow legal, que é o deploy para stage. Então, o filter production é falso, ele vai fazer o deploy para stage. Novamente, mesma coisa. O executor é o Node 16. Alguns steps padrões, como entrar Putz, fugiu a palavra. No barra app, no diretório. Tem um comando que é o copy-env, que é naquela mesma ideia dos comandos antes dos alias, que copia as envs de stage e vai rodar o quê? Build Node.js, que toda a nossa stack é JS, vai buildar o nosso Docker, que está localizado nesse Dockerfile, e vai fazer um push dessa imagem para o nosso Kubernetes de stage. Legal. Aqui eu vou falar
É o nosso bot, o Butina, carinhosamente apelidado de Botina. O legal desse bot é que eu comecei, eu criei ele, o time já contribuiu bastante e foi na mesma ideia do início dessa talk. Eu queria aprender um pouco mais sobre bots, sobre Slack. O nosso time precisava de alguns comandos automatizados, estavam algumas coisas manuais. Falei, já sei, vou fazer uma talk sobre criando um bot no Slack. Está pública, inclusive está no final desses slides, com a talk e com o repo open source desse bot no Slack. Então, o Butina, ele é o que nos ajuda a gerenciar os nossos releases de forma fácil e também trazer, eu diria assim, uma diversão ali no dia a dia. Putz, querendo ou não, no dia a dia é só código, tem hora que você quer fugir um pouco, né? Legal. Então aqui a gente tem um exemplo de alguns comandos que a gente criou e alguns fogem até um pouco de CI/CD, tá? Por exemplo, daily thread. Nós temos uma thread que a gente comenta todo dia na daily. O que vai ser comentado na daily? Então, eu fiz isso ontem. Então, o Butina, nós automatizamos isso com ele. Então, ele lembra a galerinha que esquece de comentar na thread. Passou alguns tempos, ele vai lá e marca os arroba da galera que esqueceu e automatiza pra gente. O que a gente quer focar aqui é o diff. Então, como que a gente realiza como a gente combina o CI/CD, a automatização e o gerenciamento. Então, com o comando diff, nós conseguimos bater e ver a diferença, diff, entre a última tag que o release foi feito para o que tem até hoje. Então, ele vai nos dar tudo que vai subir nesse próximo release. Status, ele identifica se está fail ou success o último workflow rodado ali em stage, que também não faz sentido ele puxar um release com workflow falho. Inclusive, a gente sempre vai encontrando automatizações uma após a outra. E, inclusive, essa é uma dessas. Não ser possível rodar o diff com o workflow falhando. Who, quem está rodando o bot, o auto-merge, vou explicar no final, mas é o que faz parte do nosso CI/CD, do nosso continuous delivery. Então nós temos o depend da bot, que roda todo dia meia-noite e atualiza para nós as libs, que é um serviço que é consideravelmente pesado se fosse feito manualmente. Então o que esse depend da bot faz? Ele vai atualizar para a gente todas as libs que possuíram uma atualização redundante e ele vai identificar, é um major release. O que é um major release? Geralmente são releases que possuem breaking chains. Aí tem o minor, se não estiver enganado, é um release mais ou menos, e o patch, que é o mais de boa, muda ali. Então, geralmente, a versão é seguida por 3 valores, 3.0.0. O primeiro valor é o major. Então, quando vocês verem alguma lib que mudou de 1.0.3, etc., para 2, então ali rolou um major release nessa lib. Então, provavelmente tem algum breaking change que você precisa atualizar. Galera que trampa com React Native, óbvio, bastante major. Nem major release, né? Um releases das versões. Enfim, estiquei demais. Então, a gente roda esse depend da bot automaticamente, consequentemente a gente consegue ter dentro do nosso CI/CD as libs sendo atualizadas automaticamente. Acontece que às vezes alguém do time ou outra pessoa vai quebrar ali o workflow de noite. E aí o bot não vai fazer o auto-merge automaticamente se tiver quebrado o workflow. E ele só faz o auto-merge de versões pets. Então a gente tem um comandinho que roda ali e faz o merge dessas funções pra gente. Team mostra todas as issues que estão assinadas para alguém do time. BAS status. BAS é Bank as Service. Ele traz o status ali do nosso Bank as Service, porque, infelizmente, tem intermitências no serviço. Acho que o Robson deve passar bastante por isso. Não tem como fugir, faz parte. Rotation é uma automatização legal que a gente criou. Então, por exemplo, toda semana alguém fica com o release, alguém fica com o SRE, alguém fica ali com o observability da plataforma, com Customer Integration. Quem vai fazer a talk da semana, quem vai fazer o blog post da semana, e a gente automatizou também. O bot vai decidir quem é, não tem mais desculpa. DevDocs é nossa doc interna. O que essa doc é? Tudo. Como nosso time é todo remoto, tudo vai estar nessa doc. Tudo, não tem segredo. Cara, tem uma dúvida que o time tem, não tem doc? É doc. É doc, é doc. Tem até os emojis, mas e a doc? E o merge release, ele faz o release justamente depois de da pull request depois de um release. Então aqui eu vou trazer o que é o nosso foco principal, que é o diff command. Então eu bati ali, eu quero o diff do repo do front-end, quero puxar um release. Então ele já traz para mim o link do diff, que contém ali todos os commits e as diferenças, mas também traz as pull requests. Como a gente usa um padrão de commit,
pode dizer assim, chamado commit lint, fica fácil a gente ver ali no diff, que é o nosso changelog por versão que foi feito. Então, por exemplo, alguém resolveu o icon do webhook ou implementou um icon de webhook, tem a PR do último release e teve um novo campo usando umas novas funções de currency, moeda. Bem simples. E ainda mais, ele nos traz o status do CI. O CI significa que está verde, todos os testes estão passando da última PR. Então, quero fazer o release, pum, clico no botão, release rodando. Então, o Botina devolve request approved, novo release rodando, e nos dá o link do pipeline, que volta lá atrás. Então, a gente já cai lá dentro do pipeline e começa a ver o pipeline rodando automaticamente. E aqui é a gente dentro do pipeline. Então, eu pedi ali um exemplo, pedi para fazer um release, então ele começa a rodar o setup, e logo em seguida segue os projetos. Desculpa, segue o release em sequência. Bom, esse é um pouquinho da UV, e agora um pouquinho de um exemplo de CI/CD que eu gosto de usar muito para os meus projetos internos, os meus projetos pessoais, inclusive side projects. Eu trouxe aqui de exemplo um HTTP server, um HTTP server com Node.js, GitHub Actions e Heroku. Heroku é bem tranquilo, até demais. Depois para subir um monorepo é meio trabalhoso, mas funciona muito bem. Eu diria que é uma combinação legal para brincar. Então, a ideia é você ter um workflow de teste, um de deploy, e eu vou falar um pouquinho dessas atualizações automáticas que vocês podem ter no próprio repo de vocês. É bem legal ver o Dependabot trabalhar, de ter que colocar até um adicional de periculosidade, que ele roda meia-noite, aí ele vai ficar trabalhando na madrugada. O YAML de teste bem simples, você vai colocar no GitHub Action, ele já vai entender, já vai rodar, vou mostrar para vocês. Você coloca um nome, teste, óbvio, que faz o seguinte: quando acontecer um push na branch, na main, um pull request, então push ou pull request, ele vai rodar o job, que é um teste, que ele roda na última versão do Ubuntu, steps, aqui ele usa uma action, que geralmente a comunidade cria, né, também, tem bastante disso, que é o que? Checkout, para dar o checkout na main, fazer o setup do Node.js, desculpa, então ele vai rodar um step, que é o setup do Node.js, que é, o que é o CI/CD? Nada mais é do que você ter uma máquina para rodar a sua aplicação exposta num endpoint. Então você precisa da mesma coisa quando você vai fazer um projetinho local, ter ali Node, ter ali um sistema operacional e etc. Então ele seta o Ubuntu, ele seta o Node.js na versão 16.14.2, e aqui tem alguns comandos específicos do meu flow, mas que também pode ser o de vocês. Como eu utilizo GraphQL Relay, ele tem esse comando a mais além do Yarn. Mas quem não tiver familiarizado, não tem problema. O padrão é o quê? Yarn, que vai instalar as dependências do projeto, e o yarn-jest, que é um comando que roda os testes do seu projeto. Então vamos supor que você utiliza PHP e tem o PEST, não sei se todo mundo conhece, que são testes unitários. Você teria ali um comando bem raiz, seria PHP e tal, mas pode ter pelo Composer. Nós temos algumas coisas de PHP, mas nosso forte é JavaScript. Você teria aqui o seu comando que roda os seus testes. Nada mais do que isso. O deploy, esse aqui, eu achei muito legal e eu achei muito simples. Então eu tenho lá no Heroku, vamos assumir que a gente já tem um projeto no Heroku disponibilizado. E esse YAML vai fazer o seguinte: toda vez que rolar um push na main, vai buildar na mesma pegada que a gente comentou anteriormente, só que dessa vez ela vai instalar o Ubuntu, fazer o checkout, e vai usar desse autor aqui, Actions, não sei pronunciar muito bem, que é uma action que faz o deploy no Heroku, e ele recebe alguns valores. Que valores? O API, seu API key do Heroku, o nome do seu app no Heroku, o seu e-mail no Heroku, que coloquei de exemplo o Danilo Assis, e além do mais, ele tem um check que é interessante, que é o Health Check, que isso é bem comum no CI/CD. Até posso comentar um pouquinho da UV, a gente tem isso. Até posso comentar. O que é o Health Check? Ele vai fazer o release, mas no fim disso, se o Health Check não funciona, ele faz um rollback, então ele não deixa subir uma atualização para produção que quebra o seu servidor final. Então, o que acontece na verdade? O que acontece na verdade? Não, perdão. Na UV é um tanto complexo, então seria um canhão para você colocar no seu projeto pessoal, talvez.
nós temos o quê? No Kubernetes nós temos load balancers. Então, uma nova versão, ela é soltada aos poucos para os clientes. Então, o que é o load balancer? Ele vai entendendo, de acordo com os clientes, está usando, as requisições estão batendo, os health checks estão funcionando, aí vai soltando para a base inteira. Isso é um pouco do trunk base. Você comita direto e o release cuida de soltar para toda a base. Muito comum em apps gigantes. E aqui é um pouquinho mais simples, né? Escopo menor, mas funciona muito bem. Então ele vai fazer o health check. Então aqui eu estou fazendo um deploy do meu server que tem um endpoint que é o status. Cada mais bate lá e devolve 200. Check string, ele, como eu devolvo 200 e no body na requisição server work, ele faz esse check. E se falhar, tem essa props, né? Esse valorzinho, o rollback, health check failed. Então se o health check falhou, ele faz o rollback desse release. Não deixa aí problemas para a produção. E aqui, basicamente, algumas EMs que eu rodo aqui no meu servidor, que é o JWKey para autenticações, né? Sessions. E o MongoRI, que seria a URL do meu MongoDB. Legal. Em sequência, como vocês implementariam Dependabot no Git, no repo Git de vocês? Muito fácil. 2 steps está rodando. Adiciona um Dependabot YAML, que seria uma configuração do próprio Git, que ele vai fazer o quê? No root, num espaço diário, todo dia 1 da manhã, ele vai rodar no máximo 10 pull requests de atualização. Isso é bem legal. Esse aqui seria o automerge, o que vai fazer o merge automático dessas pull requests de atualização. Então, você passa a combinar todo o seu CSD, o teste, o deploy, agora uma automatização, tipo, você já tem com isso aqui você já tem um CSD bem legal para você ter aí no seu projeto pessoal, no seu projeto que você está iniciando, tudo mais. Aqui é um exemplo do Dependabot trabalhando. Então, o Dependabot aqui, ó, atualizou meu Next.js, meu SLint, SLint. Então, note que ele vai dando merge só nos minors releases, minors e patch releases. Alguns eu tenho que dar um merge na mão. Então, o que eu resolvo aqui no CSD? Um dos principais problemas, eu teria que bater na lib, identificar se ela teve um release e atualizar manualmente. Isso seria muito custoso. Então, você já começa a cortar no seu projeto um dos custos mais simples, que é tempo. Pode parecer que não, mas tempo é muito caro. Aqui, esse workflow trabalhando. Então, ele tem aqui auto-merge, deploy, teste. Então, é a mesma coisa que tem lá na UV, no CircusCI, num cenário muito maior, você tem no seu repo local. No seu repo local, não. No seu repo do projeto pessoal, side project, seu projetinho que você quer começar. Na sua startup. Bem legal. Aqui, ó, mesma coisa, falha, você vai conseguir se falhou aí, etc. Bom, para não estender tanto, eu trouxe algumas plataformas e clouds que você pode se interessar e combinar para criar o seu Circus ASD. Você pode me chamar no Twitter. Tem um Discord que é público, para aprender em público. Pode me chamar, eu te dou o convite. Eu não deixo o convite no Discord público por conta de bots. É muito difícil. Os bots sempre acham, então me chama, você entra lá no Discord. Tem meus blog posts também no DevTool, fica à vontade, onde eu explico como funciona o Discord, o que é o aprendizado em público. A ideia é o quê? Você perguntar, tirar suas dúvidas, quem tiver lá no Discord ou no Twitter te ajuda e você ensina o que você aprendeu para as outras 3 pessoas. Isso cria uma corrente do bem, que é um filme de 2001, bem legal. Então, Heroku, a gente passou por eles. Vercel é bem legal para front-end, a gente deu uma focadinha um pouco em back-end, mas Vercel bem legal para front-end, super automatizado, você precisa codar nada praticamente. Então, se você cria um Next.js, projeto Next.js, você já pode ir lá na Vercel, você vai conseguir ter preview de releases, você vai conseguir ter merges automáticos, bem legal. CircleCI, que a gente passou, GitHub Actions, AWS, muito poderosa, então eu entrei para o seleto grupo de gente que usa AWS nos projetos pessoais e paga, mas não tem cliente usando. DigitalOcean também, um render bem legal e bem simples. Eu diria que os Free Tire é bem lento, dependendo do que você quer fazer. Back4App é uma plataforma bem legal, conheço a galera de lá, já ajudei a escrever umas docs para a galera, eles estão com algumas ideias novas de containers, bem legal. Eles estão procurando uma galera para ajudar a testar lá e eles dão uma recompensa para quem ajudar. Cloudflare. Cloudflare a gente talvez vê muito como segurança, né? Talvez, e com certeza, mas eles têm um preview de pages muito legal. Então, se você tem uma doc interna, se você tem algo simples, um docsauro da vida, você consegue combinar 2 features interessantes do Cloudflare, que é o preview de pages e
Cloudflare Zero Trust. Se você ativa isso, apenas, por exemplo, pessoas da UV, pessoas @vind iriam acessar essa página. E aí você consegue ter um auth e um deploy automatizado, bem legal. Aqui um pouco das referências, tem uma série de artigos que eu escrevi na UV sobre o nosso processo de shipping to production, desde produto, código, design até produção. Aqui o que eu falei para vocês, a talk do Slack, do bot com o Slack. Aqui o Git, o repo open source desse bot do Slack. Aqui o nosso blog post com várias dicas técnicas da UV, que a gente está escrevendo, soltando bastante coisas. Bem legal. E o meu site pessoal, onde você encontra todas as minhas redes. Se quiser ler o QR Code, tá? Open source essa talk. Se quiser, vai abrir meu Linktree, nada demais. Tem lá meu Twitter. Pode me chamar, se quiser entrar no Discord, aprender um pouco mais sobre o Learning Public, fica à vontade. E aqui a gente, que é pra galera da Twitch, tá? A gente tá contratando. Acho que é isso. Acho que não, é isso. Cara, eu tô no mudo, peraí. Só um segundo. Cara, sensacional. Trouxe bastante coisa, prendeu bastante gente. Só pra falar pra você, prendeu bastante gente lá na Twitch também. Eu acho que o pessoal Ai, massa. da UV espalhou lá. O Serafine também já tava ali, o pessoal replicando as informações. Muito bacana. Tem umas perguntas aqui, inclusive eu tinha comentado pra Bora. você. Chegaram antes. Michel, segura só um pouquinho aí, deixa eu só fazer as perguntas do pessoal que tá online, porque daí depois a gente libera um pouco o pessoal que tá online e a gente fica mais aqui, mais à vontade, beleza? Pode ser, Danilo? Tô, fica à vontade, vambora. Deixa eu pegar essas perguntas aqui, porque o pessoal ali. Tinha algumas perguntas que chegaram antes da gente começar. Até tinha falado pro Danilo, tô impressionado aqui, já tem pelo menos umas 5 perguntas aqui antes de começar. Legal. A última, eu vou começar pela última, tá? Porque as que chegaram antes do horário ali. E essa é bem interessante para a pessoa que está começando. Então, o público ali, às vezes, na Twitch é essa. Então, para quem é dev e está começando, independente do nível, com CI/CD, o que ele deve estudar primeiro no mercado, assim? Ah, a minha dica é conseguir montar algo para conseguir deployar, entender como montar algo. E hoje está bem simples, assim. Se você rodar um comando, por exemplo, se você tem interesse em aprender front-end, a minha dica sempre vai ser a Stack.js. Eu acho ela uma stack, um custo-benefício bem legal. Por experiência própria, eu já passei por várias stacks e no JS eu me encontrei muito bem. Inclusive, eu entendi melhor no JS conceitos de linguagens como orientação a objeto que não possuem a liberdade de usar funcional. Então, o JS eu acho uma linguagem com custo-benefício bem legal, porque você consegue codar tanto no front-end quanto no back-end. Então, no JS você consegue subir ali um server rápido, de forma prática, com Express, Koa, GraphQL Helix. E no front-end, React ali tá, na minha opinião, uma lib, um framework não, uma lib bastante avançada, assim, e com um ambiente ao lado dele bastante avançado também, no sentido de que você precisar de libs para teste, para roteamento, etc. É aquela, o React ele é bem livre, né? Você precisa talvez saber um pouco o que você está fazendo, ele não é tão opinionated. Eu gosto bastante dessa liberdade. Então a minha dica é entender o que você precisa, o que o back-end oferece para resolver, o que o front-end se oferece a resolver, conseguir criar algo que resolva uma dor. Então o back-end, na maioria das vezes, ele está ali para servir dados e também registrar os seus dados. Como que você serve isso? Você serve através de uma API, de um GraphQL API. Você consegue de forma simples. No meu GitHub eu tenho exemplos de API REST, tem exemplos de API GraphQL. Você, inclusive tem uma talk de GraphQL lá também. Posso divulgar no Twitter. Você entendendo isso, você consegue fazer um CI/CD, o que você quiser, e aí entender também o propósito do CI/CD. Entendendo isso é bem tranquilo. Que é nada mais do que disponibilizar o acesso. Boa. Eu fiz um processo entre GitHub e Heroku e foi relativamente tranquilo você automatizar e dar os primeiros passos ali. Eu estava usando o Rails e foi suave, suave para fazer isso, foi muito bacana. É bem simples. Tem mais algumas aqui. Quais as práticas recomendadas? Eu entendo que aqui é sobre. Quais as práticas mais recomendadas assim para um processo de implantação? Eu diria que não pode faltar testes automatizados. Acho que é o principal. Você pode até fazer, mas o teste automatizado ele é importante. E para você escrever menos testes, você tem que escrever mais testes. Isso é
Uma ideia que às vezes dá uma bugada na galera. Mas, por exemplo, para você escrever 30 minutos de teste, não gosto de falar gastar, gosto de falar investir. Para você investir 30 minutos escrevendo teste, você vai ter que investir antes 1 hora. Porque você vai tendo investido 1 hora, você não precisa mais dar atenção para aquela 1 hora e você passa a ter mais só 30 minutos. Vamos supor, para você escrever um teste por PR de uma feature que tem 10, você vai ter que escrever para as outras 9 antes. Então é nessa ideia, para escrever 30 minutos, escreve 1 hora. Então acho que teste, assim, é fundamental. Tem uma aqui interessante também. Quais os maiores desafios que as empresas enfrentam ao implementar a CI/CD? Eu vou implementar com a segunda aqui. E é uma questão mais cultural da colaboração das equipes ou tem alguma coisa a mais? Tem duas perguntas no mesmo sentido. Eu diria que a cultura é o que a empresa acredita. Então, assim, se a empresa acredita que uma cultura de CICD é importante para ela, ela tem que acreditar, tem que, tipo, fazer valer isso. Então, a gente acredita muito. Inclusive, a gente tem os benefícios dessa cultura, eu acredito que a gente mostrou um pouquinho. Então, sim, eu acho que é bem importante ter uma cultura. Mas qual que é a outra parte mesmo? A primeira? É, e que eu consigo pegar aqui, mas era a questão de quais as dificuldades, Desafios, né? desafios que as empresas têm para a adoção. Eu acho que um desafio é o medo de errar. Eu já passei por algumas empresas que, tipo assim, cara, a gente precisa deixar perfeito. Não, tem que fazer isso porque se 10 mil pessoas entrarem no meu produto, eu preciso que ele seja escalável. Cara, você não tem nem 10 pessoas no seu produto. E, inclusive, um livro que eu gosto bastante, galera, é muito bom esse livro, sério, leia. The Lean Startup. Os caras contam lá que eles, putz, pensaram no produto perfeito e quando lançaram não era nada que o cliente queria, não era nada que o cliente esperava e eles, tipo, perderam muito. Então, às vezes, a perfeição custa muito. Então, às vezes a gente brinca, né? A gente quer que você mova rápido, corra, não precisa ter medo de errar. Nós preparamos um ambiente para que você erre. Então, nós temos staging para você errar. Nós queremos que você faça um código bom, claro, mas que ele não seja infalível. Vai falhar. A gente tem essa ideia de que vai falhar. Acho que esse é a pior, não é o pior, não é melhor. Eu acho que esse é o desafio que as empresas mais passam, largar o osso e aceitar a falha, assim, eu diria. Cara, vai falhar, e é até bom que você fale, que os erros vão te guiar. É até uma coisa de pessoas novas, às vezes, aprendendo, né? Não, quero fazer isso certinho, putz, errei. Cara, não desanima com o erro, não. O erro é legal. Eu só aprendi CI/CD porque eu fui lá, errei 10 mil vezes, o deploy não ficava disponível, e o erro foi me guiando. Então, acho que o medo de errar. Vou colocar uma pergunta aqui, então, dentro desse movimento que você trouxe aqui. Existe uma maneira de testar todo esse processo antes de colocar de fato em produção? Sim, tem. Você pode usar ambientes, né? Então, por exemplo, você começa primeiro numa URL, a gente tem um padrão que chama TikTok. Então, vamos supor que você tem ali uma, putz, fugiu a palavra, uma arquitetura que não é orientada a um CI/CD, não faz um deploy automatizado. Você não vai fazer essa mudança de chave, putz, na hora, pum. O que você faz? Primeiro você sobe seu CI/CD uma endpoint, A, B, C, D, E, F, G. Você começa a direcionar da endpoint antiga para essa. E aí você consegue direcionar o seu desenvolvimento também. Então é o TikTok. Não é o TikTok do app. É o TikTok de TICKTOCK. Então você faz uma migração incremental. Usa um NGX da vida. Então, putz, faz um fallback se clientes acessarem a rota antiga que não funciona mais, direciona para nova. E aí você consegue fazer uma migração. E como a segurança é abordada no processo de adoção também? Putz, a segurança, acho que ela não é nem algo assim específico do CI/CD, isso tem que ter independente, né? Então, boas práticas de segurança, utilizar envs, não ter nada no seu código ali exposto, ter diretamente lá no seu CI/CD, utilizar camadas de segurança como Cloudflare, né, rate limits e tudo mais. Então, acho que é algo que anda em paralelo com o CI/CD, não seria só específico do CI/CD. A última aqui você comentou um pouco, mas ferramentas aí que você recomenda para o pessoal utilizar com CI/CD. Legal?
Eu gosto bastante desse combo do GitHub Actions, e eu acho que o GitHub Actions é muito legal. Uma coisa que talvez as pessoas não usam tanto é o seu meio de comunicação. Então a gente utiliza o Slack e a gente criou o Botina para o Slack. E eu, nos meus projetos pessoais, eu utilizo o Discord. E eu também criei automatizações para o Discord. Então acho que além de CircleCI, Heroku, GitHub Actions, também trazer o real-time para suas comunicações. Por mais que você tenha um Sentry ali para captar exceptions, você tenha um... Putz, fugiu o nome das palavras, das plataformas ali de observabilidade. É bom ter uma coisa que chega ali, uma sirene ali, putz, algo explodiu, aí já chega ali uma notificação, ou que ajude você no gerenciamento também, de forma fácil. Acho que a gamificação do jogo é uma coisa legal. Então, o Butina ali, ele é divertido de usar, ele é divertido de fazer um release. Tem um nome, tem algo legal ali, ele engaja. E é divertido de contribuir nele também. É uma. Cara, tem o link, né? Ele é bem fácil, bem legal. Michel, você quer fazer a sua pergunta aí? Sim, sim. Cara, maneiro a tua apresentação aí, maneiro o fluxo que vocês têm lá na empresa, no seu trabalho. Obrigado. Eu fiquei com dúvida, que é uma dificuldade que a gente vive em outros lugares também. Nesse fluxo automático aí que você implementou junto com a galera, como é que vocês fazem para tratar a concorrência de deploy no ambiente, assim, entre times? Bom, o nosso time ele é bem enxuto, ele não é gigante, mas isso não vem tanto do CI/CD na minha visão. Você tem mais de microserviços, então talvez a arquitetura não esteja da melhor forma, porque em tese você deveria, não sei se você deveria ter uma concorrência. Depende do tamanho do seu projeto, mas no nosso a gente não enfrenta isso. Porque a gente Entendi. tem ali a separação entre microserviços, tanto para o front-end quanto para o back-end. E aí a gente tem uma cultura também de não puxar um release em cima do outro. Tipo, não faz muito sentido ainda para nós. Entendi. Mesmo em staging ali, então, por exemplo, não tem um caso em que duas pessoas possam estar trabalhando e querem usar o mesmo ambiente ali, ou lá num Kubernetes de vocês vai subir pods diferentes com namespace diferente. Uhum. A gente é bem diligente nessa parte, então o release ele é bem orquestrado. Dificilmente alguém vai puxar ao mesmo tempo que outra pessoa. Essa parte a gente também vai chegar nela para não ser mais humana. O puxar release. A gente já tem. O Botina, inclusive, nasceu disso. A gente parou, putz, e se toda workflow que passasse fosse green, o release já fosse feito automaticamente? Então, é uma das ideias também, que foi um dos maiores desafios, fazer perfeito. Nós não Entendi. chegamos lá ainda, mas a gente começou. E por ter começado, a gente já tem um puta resultado legal, que é o Botina. Tem Sim, vários comandos. Então, quando você tenta, diria assim, fazer incremental é uma bela prática. Você chega lá no resultado em algum momento. Mas começa mais simples, mais de boa. sim, sim, não, com certeza. Não, obrigado aí, cara. Ficou maneiro aí o projeto. Boa, valeu. Eu até ia perguntar sobre isso mesmo, do processo incremental, mas você já colocou na resposta aí. Agora, o pessoal mandou uma pergunta aqui que você, no meio da apresentação, comentou: por que, que você não recomenda o Git Flow? Ah, a gente, por isso que ele é muito custoso. A gente gosta de mover rápido, mas mover de forma inteligente. E o Gitflow, geralmente, as pessoas utilizam de que forma? Você só faz merge na main, se tiver certeza daquilo, e aí foi o que eu comentei, a gente prepara o ambiente para que ele seja possível de falhas. E aí eu vejo o GitHub, ele é um ambiente que ele não é possível de falhas, e se falha, causa uma dor que o time geralmente não quer. E a gente quer que o time fale para aprender de forma mais rápida. Eu tenho até um blog post que eu falo sobre como aprender de forma rápida com o cone do aprendizado, que é um cone que é bem legal. Ele fala o seguinte: tudo que você lê, daqui 2 semanas tem o resultado correto. Você vai lembrar 10%. Agora, se você lê, escreve e aplica, você vai lembrar cerca de 70%. O que eu uso de exemplo? Você pode ver alguém andando de bicicleta. Vai ficar vendo? Mas se você não subir na bicicleta, não entender que você tem que se equilibrar, pedalar, você não vai aprender de fato. Às vezes eu vejo o Gitflow meio nessa pegada. Mano, você não pode errar, senão vai explodir. A gente quer que o time erre. Então a gente tem um ambiente de staging, você vai fazer os commits, você vai mover de forma rápida e inteligente, você vai errar e aí você vai aprender que você não pode errar daquela forma. Então, geralmente,
é muito comum em empresas, pessoas júniores entrarem, putz, eu fiquei 3 meses sem fazer nada, lendo a documentação. Eu fiquei 3 meses e não tive acesso ao ambiente. Com a gente é diferente, você entrou de manhã, de tarde você está fazendo commit em produção, porque nós preparamos o ambiente para que ele seja passível de falhas, para você aprender com essas falhas, e também é bem legal, tipo, você, putz, dá uma engajada no time. Agora imagina você chega lá, não faz nada, e fica de lado, é um problema chato. O pessoal tá lembrando aqui que falou de bicicleta, ganhou cupom pra voltar da próxima vez, tá ligado? Curte É? muito bicicleta. Que massa. Eu gosto muito de exemplificar. Por exemplo, o CI/CD nada mais é. Esse eu amo muito essa metáfora. Pensa que você é um confeiteiro e você faz sempre um bolo de morango, de chocolate, e aí você garante que sempre vai ter 2 ovos, 2 colheres de óleo, sei lá, 1 xícara de leite nesse bolo. E aí, se, por exemplo, colocaram 2 xícaras de leite, quebrou a esteira, não vai esse bolo pro forno, já era, estragou. Então nem chega lá no cliente um bolo ruim, murcho, velho. Tem mais uma pergunta aqui lá no online lá. Como faz quando não existe a cultura definida na empresa e cada um faz do jeito que achar melhor? Cara, essa pergunta é bem treta, e existe um texto do Sibelius, nosso CTO, que é bem legal, que fala sobre o local máximo. Às vezes você chega num lugar que você está no seu local máximo. Você passou do máximo daquele lugar. Aquele lugar não vai te levar. Então você precisa, às vezes, encontrar um lugar onde você encaixe. Você não está encaixando nesse lugar, e vai ser muito mais difícil você fazer 10 pessoas encaixar no que você quer do que você ir para um lugar onde já tem 9 pessoas que gostam do que você faz. Isso é bem um exemplo do que eu fiz. Eu sou uma pessoa bem imperativa, converso, vou, tomo café 10 vezes, vou no banheiro, volto. Eu passei por lugares que a cultura não era assim. Sentar no computador, olhar para frente, não conversar e fazer isso. E aquilo me fazia muito mal. Eu encontrei a galera da UV, me mudei para São Paulo, me joguei e cheguei lá, os caras, café, troca ideia, dá risada, e a cultura que eu encontrei é legal. Então, às vezes, você só não encaixa mesmo, e é isso. A galera não encaixa, você tem que procurar outro lugar. Vou te dar um exemplo. Você está ali jogando. Eu gosto muito de esporte também. Então, você está ali num time que você acorda todo dia cedo, vai treinar, estuda, corre, vai para academia, mas os outros 10 pessoas do seu time, as outras 6 pessoas do seu time, tá nem aí. Não treina, não bebe. Beleza, eu gosto de beber, mas no cenário de esporte, talvez você tenha que beber, isso é bom. Não treina, não estuda, não faz nada, consequentemente aquelas pessoas vai te puxar para baixo, porque você chegou no seu local máximo. Então você tem que achar um time onde todo mundo está engajado, ir para uma Premier League, ir para uma NFL, ir para um time massa que todo mundo está engajado com o seu objetivo. Então não tem como você ir contra muitas pessoas, infelizmente. No fim do dia, é cultura também, né? Exatamente, é cultura. Pra quem não segue aí, é interessantíssimo seguir o Sibélio Serafini lá no Twitter e também agora, mais ainda no LinkedIn também. Então, para quem não segue, acompanha lá, independente das empresas, o conteúdo e os bots lá que estão prontos é sensacional. Alguém mais aqui no presencial? Aqui eu não tenho mais pergunta no online. Alguém no presencial quer fazer uma pergunta? Mais alguma coisa? Deixa eu ver se alguém levantou a mão aqui. Não, ninguém levantou a mão. Levantou. Zé Félix. Vai aí, mano. Opa, e aí, Danilo, beleza? Cara, Beleza? da hora a apresentação. Obrigado. Uma curiosidade, uma pergunta. A curiosidade é se você já testou o seu slide com fundo verde com pessoas daltônicas com essa letra branca, só para Não, só um disclaimer, que pessoas daltônicas têm dificuldade nessas cores, né? Verde, vermelho e claro. outra lá. Mas Acessibilidade. justo. Mas a pergunta é, nesse fluxo, eu não sei se eu perdi aqui em algum momento, mas como fica o processo de features que precisam ter migration para ir para produção? Como é que ele roda nesse pipeline? Você consegue dar um contexto de alguma migration, algum exemplo? Se tá lá, sei lá, tá subindo uma nova feature que eu preciso adicionar uma coluna nova no banco, eu preciso colocar uma migration para adicionar aquela coluna para ir junto da minha feature, por exemplo, né? Uhum. Aí, o Ronaldo deu um índice da vida, então. Criar um índice ali, eu remover e Legal. tal. A gente usa aqui o MongoDB, que é um banco, ele é NoSQL. Não significa que ele não tem relação, ele só não é SQL. Como que a gente trata migrações? Antes de subir essa migração, nós temos uma função que normaliza tudo anteriormente. Então é um pouquinho diferente, talvez, de algo como se fosse uma Tamana. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho um usuário e ele usava e-mail.
Agora esse usuário vai usar e-mails, um array de e-mails. Então, antes de subir aquilo, a gente sobe uma migração para pegar esse e-mail que existe sozinho e mapear para o campo e-mails e tornar um array com esse e-mail já existente. Aí a gente nunca quebra, então a gente corrige para tudo antes e os novos já nascem dessa forma. Inclusive, a gente tem isso automatizado também via HighGain. Isso da Yarn HighGain gera tudo para gera essa migração padronizada que nós temos no nosso banco. Inclusive, o MongoDB funciona muito bem dessa forma. Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que ele não vai junto do pipeline da feature, ele vai em outro pipeline, acontece antes da minha feature, é isso? Isso aqui a gente utiliza uma ideia de feature flag de TikTok. Então a gente não faz a mudança na hora. Primeiro a gente normaliza para depois fazer a mudança. Então tudo está meio que junto ainda, né? A gente está desacoplando. Mas vamos pensar num cenário desacoplado. Antes de subir o campo novo para ser utilizado ali no server, nós cuidamos primeiro do database. Tudo questão de breaking chains também. Então, nós normalizamos nosso database dessa forma, mapeando os valores anteriores para os novos, e aí sim a gente sobe a mudança. O nosso time é bem enxuto. O nosso time é bem diligente também. Então, a gente não sofre tanto por conta disso, por causa da nossa cultura, justamente. Não. O CI, ele vai rodar em produção com um comandinho nosso. Aí ele não roda a migração. E aí todas essas migrações, elas são salvas no banco, em uma espécie de tabela migration. Então uma roda sempre após a outra. Então esse timeline é controlado, nunca vai rodar uma anterior da outra. E aí tem um conceito que chama idempotência. Uma migração nova não pode quebrar uma atual nem uma futura. Aí é um pouco para mais de idempotência. Então a gente salva essas migrações e elas nunca rodam mais de uma vez. Tá. Só aqui, eu entendi o processo, essa é mais uma dúvida, assim, no processo de adição de feature, o feature toggle, ele faz sentido, e na remoção de uma feature que aquele cara precisa ir, o processo também é o mesmo, né? Como você Porque, consegue dar um exemplo de uma feature que porque, seria removida? oi, não entendi. Consegue dar um exemplo de uma feature que seria removida? O processo inverso, né, ao invés de eu adicionar sei lá, eu não sei se também acontece no lado de vocês, né? Tem isso, né? Tô removendo ali um dado de uma feature que não vai mais existir. Pô, e eu não quero que esse cara faça sentido estar no meu banco ali, sabe? O feature toggle também ele vai fazer. Ele vai. A gente utiliza outras formas. A gente utiliza ou depreciar aquele campo, certo? Ou não usar mais. Nós não removemos que é breaking change. Então, hoje a gente utiliza GraphQL, e o GraphQL ele funciona muito bem nisso. Então, você nunca vai remover nada. Você vai depreciar aquele campo. Então, depreciado é quando você para de usar. E aí, você normaliza no código para aquilo não ser mais utilizado. Beleza, brigadão, cara. Imagina. Cara, sensacional. Eu acho que não tem mais perguntas aqui no online também não tem. O pessoal ficou o tempo inteiro ali tirando, ouvindo você comentar, então acho que ficou bem claro. Agradecer e falar para todo mundo que a participação aqui é voluntária mesmo do Danilo, e agradecer por estar aqui com a gente, da Vindi, a UV aí, trabalhando praticamente empresas, quase vamos considerar empresas irmãs aí nos processos e compartilhando. Mas eu fiquei com uma coisa, com um detalhe, ele não faz parte de CICD, mas que me chamou a atenção. Processo de talks internas. Legal. Eu queria entender que você, se você puder comentar um pouco mais como é que funciona isso, inclusive ali e aí, quem é o próximo, entra na fila e como que é essa cultura dessas talks internas. Legal. Posso mostrar. A cultura é aquilo que a gente comentou, né? A cultura vai ser aquilo que a empresa acredita, e a gente acredita que nós precisamos fazer talks. Precisamos fazer talks. Então, era livre. Cara, quer fazer uma talk? Sobe lá na doc, seu assunto, inclusive read content, que é o quê? Conteúdos que você precisa ler para entender a talk, que isso é um pouco que o Sérgio trouxe para a gente, que é o quê? A gente tem um senso comum de que você vai chegar na aula e o professor vai explicar para você o que é a aula, para então ensinar, e aí acaba perdendo todo esse tempo que ele passou ensinando. A cultura que a gente tem que chegar aqui é já chegar com conteúdo para entender o que vai ser passado. E aí a gente tem agora um novo comandinho automatizado que é a rotação da equipe. Então toda semana alguém faz uma talk. Ele bate lá na rotation, essa pessoa vai fazer uma talk, e aí de forma de código, essa pessoa só vem daqui 10 semanas, porque passa todo o time, né? E aí não tem essa. Tipo, caiu, a talk é
um assunto que você queira falar, uma parte do Codebase que você queira mostrar, uma feature que você achou legal e como você se preparou para implementar ela. Por exemplo, eu fiquei responsável por lançar o cashback no último ano aqui na UV. Eu poderia pegar é uma mini talk, na verdade, 30 minutos. Poderia pegar e exemplificar como que eu pensei, o que eu consultei, como que eu desenhei a arquitetura, qual que foi a ideia que eu utilizei. E ela é bem livre. A gente sempre tenta fazer uma talk que é voltada para o que a UV faz, que vai ajudar alguém do time. Por exemplo, semana retrasada eu fiz uma de GraphQL e eu fiz aberta. Aí o time todo pôde assistir, inclusive pessoas na minha Twitch. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Muito bacana mesmo. Cara, obrigado. Acho que ninguém tem mais perguntas aqui. Eu vou encerrar a transmissão. E se aí alguém. Normalmente rola aqui umas perguntinhas a mais e fico mais uns minutinhos aí. Fica aí pra você tomar um café com a gente. Obrigado, pessoal. Beleza. Obrigado, pessoal, que tá na Twitch aí para acompanhando. Valeu por estar aqui. Provavelmente não, é certeza. Semana que vem a gente tem mais uma talk e vai ser com o André Brandão, lá da Linux Tips e da Flow Fox. Eu acho que eu estou falando certinho o nome. E a comunicação não violenta entre as equipes, principalmente operações e engenharia de software. Tem uma parada bem legal que o André vem falando aí com um monte de empresa, a gente vai trazer aqui. E lembrar o pessoal que esse mês tem muita talk aqui sobre operações. E já vou dar um spoiler. Mais alguém da Linux Tip vai estar aqui com a gente no dia 17, mas aí o nome eu falo na próxima semana. Falou, abraço, tô bem blogueirinho, né? Falou, até mais.